hoje eu vou falar sobre um assunto que eu não gosto de falar, que eu tenho vergonha de falar, que foi um episódio traumatizante na minha vida, mas eu falo porque eu acho que ao falar desse assunto eu consigo ajudar muita gente a não cometer os mesmos erros que eu cometi. Essa é a história da minha primeira quebra, né? Quando eu me sentia preparadíssimo. Então eu já tinha voltado da Suíça, que é supostamente a melhor escola de hotelaria do mundo que eu fiz. Eu já tinha sido alto executivo, primeiro executivo do Grupo Accor, quando a rede Sofitel de hotéis chegou aqui no Brasil e eu estava voando. Eu já tinha sido diretor de hotel 5 estrelas. Eu me achava o pica das galáxias neste momento e resolvi empreender. Quando você resolve empreender, muitas coisas que fazem sentido para muitas pessoas talvez não faça sentido para você. Você tem que prestar muita atenção em quem você escuta, você tem que prestar muita atenção no que você sabe efetivamente quando você vai empreender. Se você tem as ferramentas todas, então imagina, eu supostamente tinha as ferramentas todas, mesmo assim eu vacilei e quebrei com um negócio, adivinha, gastronômico, adivinha, com um restaurante, tá? Só que pensa que é o seguinte, é o seu que está na reta. Então quando você está pensando em empreender, e eu falo assim, cara, cuidado com quem você está se aconselhando, busca se aconselhar com pessoas que são muito assertivas nos conselhos que elas dão, busca se aconselhar com pessoas que já estiveram lá e não com pessoas que nunca estiveram lá, não com pessoas que nunca tiveram dificuldades, não com pessoas que nunca empreenderam. Então busca conversar e se aconselhar com pessoas que façam sentido mesmo que você não conheça essas pessoas, porque às vezes a gente não tem acesso a essas pessoas, mas a gente pode comprar o acesso, participar de uma mentoria, participar de um curso, de alguma coisa. Você pode comprar uma consultoria de uma hora, de uma manhã, com alguém que já tenha passado por isso para se aconselhar. Qualquer coisa que você possa fazer para adquirir mais conhecimento sobre o empreendimento que você está querendo fazer na sua vida, tá? E se aconselhar com essa pessoa que já passou por isso, vale muito a pena. Esse é o primeiro recado que eu queria te dar. Porque nessas horas você está sozinho, você está empreendendo, o empreendedorismo é uma atividade solitária. E a gente não pode ser solitário nessas horas. Você fala assim, pô, Politi, mas tem meus sócios. Eu também tinha sócios. Só que às vezes os seus sócios não são as melhores pessoas. E outra, você é você. Na hora de quebrar, os seus sócios desaparecem. Tá? Você fica com a bucha. Se você tem um nome a zelar, porque pega todo mundo. Se você tem um nome a zelar e você tem um CPF a zelar e o seu CNPJ vai para a cucuia, cara, é você que está com o seu na reta. Então entenda isso. Olha para os seus sócios e vê se os seus sócios são as pessoas que têm condições de aconselhar nas principais decisões que você tem que tomar ao empreender. Eu estou falando de empreendedorismo no setor gastronômico, no restaurante, porque é o que a gente faz e é o mais complicado. Tá? Eu já disse isso aqui várias vezes, eu não conheço setor mais complicado para empreender do que um restaurante. E paradoxalmente eu não conheço empreendedores menos preparados para abrir o empreendimento do que donos de restaurante. Olha que coisa paradoxal. O que mais requer conhecimento e especialização é onde menos tem conhecimento e especialização. É incrível, mas isso acontece. Então eu estou aqui para te tirar dessa furada, tá? Não age com emoção quando você está abrindo um negócio como esse, quando você está abrindo um empreendimento, um restaurante. Tenha todos os elementos na mão para tomar uma decisão. As estatísticas não ajudam, presta atenção nisso, no negócio gastronômico. Tá? 8 em cada 10 quebram em 2 anos. Essa é a estatística. Então não venha você e falar assim, não, comigo isso não vai acontecer. Não vai acontecer porque o brasileiro é otimista. Né? O brasileiro adora, não, comigo não vai ser assim, porque a gente está preparado, porque eu vou estar... Não estava. Eu achava que estava preparadaço e não estava. E talvez eu fosse o cara mais preparado que você pudesse conhecer e me lasquei. Tá? Pelos motivos que eu vou compartilhar com você aqui.
Número 1, eu vou compartilhar 3 lições que eu aprendi nesse episódio. E essas coisas que eu acho que é legal compartilhar com você. Primeira lição, não deixa de fazer conta. Se você está abrindo um estabelecimento e você não está fazendo contas planilhadas, contas assim, antes de você gastar o primeiro tostão, antes de você assinar o primeiro contrato de aluguel, antes de você contratar a primeira pessoa, cara, você tem que aprender a fazer 2 relatórios que você tem que simular ou sim ou sim. Se você não aprender a simular esses 2 relatórios antes de você partir para o empreendimento, antes de você assinar qualquer documento, antes de você gastar qualquer dinheiro, eu já vou te dizer lá, você está lascado. é isso que vai acontecer. E esses 2 relatórios são simples. E é aquilo que eu disse no começo desse vídeo, tem que ser aprendido. Se você não sabe, por exemplo, os 2 relatórios é uma DRE e um fluxo de caixa. Cara, se você não sabe o que é uma DRE, não sabe o que é um fluxo de caixa, não sabe qual é o mecanismo, como que funciona, como que funciona uma DRE, quais são as linhas que tem que constar de uma DRE, que é um demonstrativo de resultado, cara, não entra no negócio. Não entra. Se livra disso até você aprender. Você fala assim, Mas eu tenho que aprender pra... Tem, e é fácil. Cara, você dá um Google, fala assim, como aprender sobre DRE, vai na inteligência artificial, procura ajuda de alguém, vem pro meu curso. Não sei, mas é muito fácil, é ridículo. Em uma semana você aprende essas 2 coisas, só você se dedicar a esse assunto. Eu garanto que em uma semana você, com um só neurônio funcionando na sua cabeça, você consegue sacar, você consegue entender como funciona essas 2 coisas. Então DRE, né, você tem lá um demonstrativo que você vai ter uma simulação do que vai acontecer nesse negócio, quanto eu vou faturar, quanto eu vou gastar com o pessoal, quantas pessoas vão ter trabalhando, quanto eu vou pagar para o garçom, para o cozinheiro, para o chefe de cozinha, para não sei o que. Essa conta fecha, ela cabe nesse faturamento que eu estou prevendo. Quantas pessoas vão ter? A qual o preço médio? Portanto, meu faturamento na segunda vai ser quanto? E na terça vai ser quanto? E no sábado e no domingo vai ser quanto? Quantos sábados e domingos tem no mês e no ano? Cara, essas contas é básico. É só a gente ir pensando, né? Eu falando aqui para vocês, você fala, pô, por isso eu entendo, né? E dá para fazer, dá, só que ninguém faz. Ou quando o cara faz, ele acha que tem todas as informações, mas não tem. E é aquilo que eu falei também no começo do vídeo, faz esse seu demonstrativo simulativo de como vai, quanto você vai pagar de aluguel, você já sabe mais ou menos. Ah, eu quero naquela região. Então naquela região é para quantas pessoas? É para 100 pessoas, o meu estabelecimento para 100 pessoas. Eu tenho que ter quanto de metro quadrado? Eu tenho que ter 200 metros quadrados para 100 pessoas? Dá, porque é 2 metros quadrados por pessoa. Cara, liga para um arquiteto, 2 metros quadrados por pessoa, você acha que dá para fazer essa parada? Dá. Quantas pessoas eu consigo colocar numa mesa? Liga para outra pessoa para se informar. Entra num restaurante, conversa com o dono e fala o seguinte, cara, quanto você paga mais ou menos? Estou fazendo um plano de negócio aqui pro meu negócio, quanto você paga mais ou menos para um cozinheiro, para um garçom, para um lavador de prato? Cara, eu estou pensando, tem 100 pessoas aqui, você acha que essa estrutura de pessoas que eu estou planejando para o meu negócio, ela é legal? Você acha que está bacana? Faz essa pesquisa, conversa com as pessoas, vai atrás, corre atrás, leia, se informe, pague alguém. Você está investindo R$1 milhão no seu negócio gastronômico. Lá várias pessoas que eu conheço fizeram isso. O cara está investindo lá 2 mil, mais. Eu já vi gente que está investindo R$5 milhões num empreendimento e o cara deixa de se fazer as perguntas básicas, ele deixa de correr atrás desse demonstrativo, dessa DRE, ele deixa de correr atrás das informações que ele conseguiria fácil se ele tivesse corrido atrás. Só que não, ele não teve diligência de ir correndo atrás. Então não corra nesse pecado de não ter diligência. Por quê? Porque é o seu que está na reta. É você que vai se ferrar. É você que vai ficar com o seu CPF sujo. É você que vai ficar 10 anos, que nem eu fiquei, 5 anos, né, pelo menos, você vai ficar sofrendo por conta de um negócio que se deu mal porque você não foi diligente na concepção do negócio. Então você percebe a importância dessa diligência? Não incorra nessa negligência, tá? Negligência versus diligência. Eu nunca tinha pensado nisso, mas as 2 palavras terminam com ência, mas são 2 coisas completamente diferentes. Numa você está sendo negligente, no outro você está sendo diligente. E essa diligência vai te pagar dividendos, vai fazer você ter um negócio de sucesso. Então a gente falou do DRE, só que outra coisa que eu quero que você aprenda, que eu quero que você saiba, eu quero que você domine, é a diferença entre uma DRE e um fluxo de caixa. Porque isso é fundamental também. Porque quando você fala lá a expectativa de faturamento, número de pessoas, aluguel e pá, não sei o que, você está imaginando um quadro imaginário do seu mês. Você fala assim, o meu mês deve ser mais ou menos... Aí quando você começa a gastar dinheiro, você vai... Por isso, cadê aquele quadro imaginário que você falou? Ah, faturamento,
CMV, aluguel, aí eu ia ter um lucro líquido de tanto. Cadê essa porra desse lucro líquido que não tá aparecendo aqui? Por quê? Porque caixa é diferente de DRE, caixa é diferente de competência. Então, se tem um terceiro elemento, uma terceira coisa que você tem que aprender, além do DRE, além do fluxo de caixa, aprenda a diferença entre caixa e competência. Então, 3 coisinhas, eu falei 2, aprende 3, mas na mesma semana você vai conseguir aprender essas 3 coisas. Esse aprendizado vai te render frutos. Cola na minha, cara, eu sei o que eu estou falando. Depois de 35 anos nesse mercado, depois de atender um monte de alunos e mentorados que eu tenho, eu te garanto que eu sei o que eu estou falando, e essas 3 são as coisas mais importantes que você tem que ter na cabeça ao empreender num negócio qualquer. Estamos falando de um negócio gastronômico que é complicado, você já sabe tudo isso, porque lida com mercadoria, com perecível, com data de validade, já sabe de tudo isso. Mas para qualquer negócio que você for empreender é exatamente a mesma coisa, tá? Coloca isso na sua cabeça. Fluxo de caixa é diferente, é dinheiro que entra e dinheiro que sai. Putz, o fluxo de caixa você vai estar lá planejando antes do seu restaurante estar funcionando, você tem que contratar as pessoas, tem que pagar um aluguel, né? De repente você vai ter que comprar um estoque que você não vendeu ainda. Você vai ter que comprar um monte de mercadoria porque você tem que fazer aquele seu estoque inicial. Um monte de dinheiro que você vai ter que gastar. Quando você vai ter que gastar esse dinheiro? Bota numa planilha. 3 meses antes de abrir, 4 meses antes de abrir, e no momento que abriu, você vai sair bombando, vai sair vendendo um monte na primeira semana? Talvez não. Então não calcule, esquece aquela DRE que a gente fez, legal, para entender se o negócio vai funcionar. Não, transfere tudo isso, essa informação agora, quanto vai entrar de caixa. Eu vou vender no primeiro dia, eu vou vender muito com cartão. Beleza, então isso vai entrar depois de um mês. Cara, bota o seu fluxo de caixa no papel. Essa é a parte difícil. Fazer o DRE é mais fácil. O demonstrativo, tal, aquela coisa teórica que vai acontecer, que você se aconselhou com um monte de gente, é o mais fácil. O mais difícil é você planejar o seu fluxo de caixa. E é aí que as pessoas se lascam. Esse foi o erro que eu cometi. Esse foi o erro que eu cometi. Planejamento de fluxo de caixa no mês a mês. Eu foquei demais na DRE, no demonstrativo, estava felizão da vida lá, que o restaurante ia dar aquilo, faturamento, pá, não sei o quê, e não foquei no fluxo de caixa. Não fiz direito a planilha de fluxo de caixa. Esse foi um erro que me custou a quebra de um negócio, me custou um trauma que eu carrego até hoje na minha vida. O fluxo de caixa. Então presta muita atenção nisso. Essa é a razão principal de quebra de negócios no mundo inteiro, é falta de gestão de fluxo de caixa. Escreva isso aí. Se você não é um ninja na gestão de fluxo de caixa, se torne um agora. É o melhor investimento que você pode fazer na sua vida. Eu te garanto. Não deixe de fazer a conta. Segunda dica que eu posso te dar: não seja preguiçoso na contratação das pessoas. Gaste tempo nisso. Por quê? Porque você vai querer implantar os processos. Vai ter dias ruins no seu estabelecimento. Se você quer implementar os processos e não tem as pessoas corretas, porque você não gastou tempo para contratar as pessoas, você não gastou tempo para se dedicar a esse assunto quando você está abrindo o seu negócio, porque você está preocupado com a obra, você está preocupado com o arquiteto, você está preocupado com a comida que não chegou, aí quando você vai ver, você não tem tempo de entrevistar as pessoas, você não tem tempo de saber, de selecionar, de trazer pessoas que você queira, que você curta trabalhar junto, que acreditem nas mesmas coisas que você. Tem no vídeo passado que eu falei aí, pessoas que trazem sorriso no rosto são as pessoas que vão ter contato com o cliente, né? Pessoas que aguentam o trabalho numa cozinha fervendo e ficar em pé durante 10, 12 horas, não sei o que, é outro tipo de pessoa. Mas saiba quem são os tipos de pessoa que você precisa e se dedique a esse assunto da contratação. Gente que queira aprender, gente que queira evoluir com você. Essa é disparada atividade, disparada depois da conta, né? Depois que você fazer a conta, né? Depois que você aprender a fazer conta, aprender a lidar com os números, é lidar com pessoas. Então isso é muito importante. E a terceira coisa que eu queria te dizer é o seguinte: você que é empreendedor velho de guerra, como eu, provavelmente você já quebrou.
Se você é empreendedor, mesmo raiz, daquele que é empreendedor há muito tempo, você provavelmente já quebrou. E se você é empreendedor mesmo, você vai quebrar e vai começar de novo, e vai ter outra aventura, e vai procurar melhorar aquilo que você não fez bem, vai sacar o que você fez de errado, como eu saquei, que o meu problema foi fluxo de caixa, foi má gestão do fluxo de caixa, você também vai sacar, talvez o seu problema não tenha sido fluxo de caixa, mas o que eu tô aqui para te dizer é que é o seguinte, a vida não acaba quando você quebra, e é normal. Quantas pessoas acertam a mão na terceira, na quarta tentativa? Eu sempre digo que a gente precisa acertar uma única vez. Se a gente acerta uma única vez, nossa vida resolveu. Só que essa única vez pode ser a terceira, pode ser a quarta, pode ser a quinta, né? Mas não desanima, entenda o que deu errado, resolve um problema de cada vez. Procura levantar da cama na mesma hora, procura seguir os mesmos rituais, procura levar um sorriso no rosto, procura não celebrar tanto as coisas quando elas dão certo, porque você não vai ficar tão triste quando elas dão errado. As pessoas vão costumar olhar para você como um cara que está na batalha, que está no campo de batalha, e que quem está no campo de batalha está ali para se sujar, está ali para engolir poeira, está ali para sofrer mesmo. É para isso que a gente está no campo de batalha. Porque se a gente não quisesse, a gente estava como executivo. Se a gente quisesse uma vida boa, a gente estava como executivo. Estava tranquilo, você não corre risco nenhum como executivo. Estou lá ganhando meu saláriozinho, acordo e ganho. O dono que está se ferrando lá, porque o fluxo de caixa é problema dele, não é problema meu. Então vai ser um executivo. Agora, se você está nessa vida de empreendedor que tem os seus bônus, tem a sua parte legal, que é a maneira que você vai ter de ficar rico, é a maneira que você vai ter de impactar um monte de gente, de você ter um monte de funcionários, que você vai ver esses caras se desenvolvendo, isso é lindo de ver, você vai treinar essas pessoas, isso é bacana, isso é um propósito de vida, legal. Tem muita gente que se torna empreendedor porque tem essas coisas todas dentro do sangue, que gosta disso. Eu acho muito legal e acho que vale muito a pena você tentar um monte de vezes sem desanimar. Porque isso aconteceu comigo, deve ter acontecido com você. Eu tive que passar, quando eu quebrei dessa primeira vez, a sorte é que eu tinha um currículo legal, e esse currículo legal, como eu falei, eu fui formado numa escola de hotelaria super bacana, eu tinha um currículo de ser um diretor mais novo dessa empresa de hotelaria, que era uma empresa francesa, multinacional e tal, então tinha um currículo legal. A sorte é que, eu consegui um emprego, eu falei, cara, vou pro meu porto seguro aqui, vou parar de sofrer um pouquinho, vou pegar um salário legal e vou me recuperar. Demorou anos essa recuperação, até a veia do empreendedorismo chegar de novo, e aí chega de novo, e aí você vai, depois você vai ter outros problemas, porque sempre que a gente empreende vai ter outros problemas, vai ter outras questões para resolver, talvez você quebre de novo, e tá tudo bem. Se prepara minimamente para empreender, para você não chegar vendido no empreendimento, que esse é o maior crime que você pode ter, é não ter conhecimento para chegar no empreendimento sabendo fazer essas contas. E o último recado que eu vou te dar é o seguinte, eu consigo te ajudar. Se você está abrindo um negócio, cara, eu tenho um curso sobre negócios gastronômicos, que é o Weng, especialista em negócios gastronômicos, que é o melhor curso que você vai achar no mercado para gestão de um negócio gastronômico. Cara, lá você vai aprender tudo isso que eu estou te falando, que você tem que aprender antes de montar um negócio, você vai aprender no Weng. Você vai se refastelar com esse curso. E se você já abriu um negócio, está sofrendo com a gestão desse negócio, está nesse perigo aí de, putz, eu vou quebrar, mas você já fatura acima de 100 mil reais por mês, você tem condições de participar da minha mentoria, eu posso te ajudar de uma maneira mais personalizada. Eu, minha equipe, meu grupo de negócios, o meu grupo de mentorados pode te ajudar a sair desse buraco muito mais rápido do que você sairia se estivesse sozinho. Sozinho nesse mundo não é legal.